Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos continuar dentro de sistemas pneumáticos, né? Essa semana e as próximas, a gente vai trabalhar agora com a parte de montar mesmo o circuito, montar aqueles projetinhos que nós começamos na semana passada. Lembrando que se você não tem o FluidSim, não tem como instalar o FluidSim, tá? Não se preocupa. Pode fazer no papel, pode fazer da forma como você tiver, como você puder fazer. Me entre em contato comigo se você tiver dificuldade com o FluidSim de não poder baixar agora para a gente poder resolver isso. Mas na semana passada a gente começou a usar o software, né? Começamos a usar o FluidSim e montamos alguns circuitos básicos. Hoje, nessa semana, a gente vai continuar trabalhando com ele fazendo o quê? Nós vamos adicionar duas válvulas, né? Nós vamos adicionar duas válvulas que vocês ainda não conhecem, que são elementos lógicos. Elemento lógico você já conhece, porque, por exemplo, você já conhece o elemento lógico de dois funcionamentos. Quais são esses dois funcionamentos que você conhece o elemento lógico? O elemento lógico, a função lógica, por exemplo, a função sim e a função não. Você já conhece, você só não colocou isso como lógica ainda. Você conhece essas funções nas válvulas direcionais, por exemplo. Se você pegar uma válvula direcional 3x2, normalmente fechada, ela é uma função sim. Como assim? Quando você acionar essa válvula, ela vai sair da posição inicial dela fechada, né? E ela vai permitir a passagem de ar comprimido. Consequentemente, ela vai para a posição aberta. Ou seja, o acionamento provoca uma função sim, de passagem nela. A lógica de funcionamento dessa válvula qual é? Ela é fechada quando o botão não está acionado. A passagem de ar para alimentação 1 está bloqueada, certo? E quando você fizer o acionamento, ela vai permitir a passagem. Isso é o que nós chamamos de função sim. É uma válvula normalmente fechada, que quando acionada, o que ela faz? Ela abre essa válvula para passar ar comprimido. Ela é acionada e permite a passagem, liberando o ar comprimido na função sim. Isso que é uma função lógica, ou seja, é a lógica de funcionamento da válvula. Uma válvula 3x2 normalmente fechada, a função sim acontece quando? Quando você aciona. Quer ver uma coisa? Vamos identificar uma função, né? Antes, vamos olhar só um diagrama da função sim. Se você pegar, por exemplo, a figura A, essa figura que está aqui, ó, o acionamento do botão de entrada está desativado. Tem passagem? Tem sinal de saída? Não tem sinal de saída. O sinal de saída é zero. Quando você faz o acionamento, realiza o acionamento, né, no botão, aí você mudou agora para a lógica 1, certo? E você vai ter sinal de passagem. Tá? É um funcionamento simples de uma válvula 3x2 normalmente fechada. Ela é uma função lógica? Sim. Olhe agora uma função lógica? Não. O que é uma função lógica não da forma mais simples para você entender? É uma válvula 3x2 normalmente aberta. O que você tem agora? Você tem agora ao contrário. Essa válvula ela já inicia na posição normal dela aberta, ou seja, dando passagem de ar comprimido. Quando você acionar o botão, o que vai acontecer com essa válvula? Ela vai ser encerrada, ela vai ser fechada. Então, acionou a função lógica dela de funcionamento? Não vai ter passagem, por exemplo. Certo? Na lógica, seria, por exemplo, a posição dela inicial, ela desativada, ela dá passagem, certo? Ela tem saída, ó. Agora, ela ativada, acionada, ela encerra a passagem, não tem saída. Isso é uma função lógica? Não. Isso está lá, pessoal, no seu circuito, quando você monta no FluidSim também. Você pode
ter tanto a função lógica sim, quanto a função lógica não numa válvula direcional simples. Vamos dar uma olhada lá para você ver como que muda essa função lógica na mesma válvula. Aqui, ó, eu já tenho um circuitozinho montado, tá? Que eu montei para vocês aqui, ó, simples, tem uma alimentação, uma válvula 3x2 com acionamento manual com trava, retorno por mola e um atuador de simples ação. Nessa estrutura aqui, o que nós temos? Uma válvula 3x2 normalmente fechada. Então, aqui vai entrar em funcionamento a função lógica sim, ou seja, está fechada, está bloqueada. Quando eu fizer o acionamento, eu vou gerar passagem de ar comprimido para a saída. Essa é a função lógica sim. Vamos mudar agora para a função lógica não. Eu vou clicar 2 vezes em cima da válvula, do símbolo dela, e vou aqui, ó, na posição inicial. Ela está na posição inicial fechada, eu vou passar para essa posição inicial aqui. Ó. Olha o que vai acontecer agora. Olha a posição inicial dessa válvula. Ó. Ela é aberta. Quando eu fizer o acionamento da válvula, ela vai ser fechada. Então, eu passei para a posição fechada. Aqui é uma função lógica não. A lógica de funcionamento dessa válvula aqui, qual é? É de fechar a passagem, de não permitir a passagem de ar comprimido. Diferente da outra, que era a função lógica sim, que o acionamento permitia sim a passagem do ar comprimido. É simples, tá? É só você prestar atenção no funcionamento da válvula. Aí ela pode ser, nesse caso, sim ou não, a lógica de funcionamento. Mas eu queria mostrar e adicionar para vocês agora 2 outras válvulas, que estão lá no slide também para você olhar depois, tá? Mas eu vou montar aqui que vai ficar mais fácil de você entender e visualizar. Vou pegar o mesmo circuito que está aqui, só que nós vamos fazer algo a mais aqui, tá? Eu vou duplicar essa válvula, 3x2. Também vou colocar uma alimentação nela aqui, mas aí eu vou colocar uma outra alimentação aqui para não ficar com muita ramificação, certo? Agora eu quero fazer esse acionamento usando uma outra lógica, uma outra válvula agora, que é uma válvula que a gente chama de elemento OU. Vou pegar o símbolo dela aqui para vocês conhecerem. A minha está aqui mais na parte de baixo. Ó. Esse elemento aqui, ó, essa válvula, esse símbolo, tá? Esse símbolo é de uma válvula OU. O que é uma válvula OU? É um elemento lógico importante na pneumática. Quando você quer, por exemplo, ou precisa fazer acionamento do mesmo atuador, ó, de um atuador, de 2 posições diferentes dentro de uma planta pneumática. Simplificando, você tem um acionamento, você tem um atuador que precisa ser acionado de 2 posições diferentes dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, né? Dentro de uma oficina. Você precisa acioná-lo, por exemplo, em uma sala ou de outra sala, vamos dizer assim, né? Você, quando precisa fazer 2 acionamentos em pontos diferentes, você pode usar esse elemento OU, que aí você pode acionar o mesmo atuador por uma válvula direcional ou por outra. Tá? Vamos ver como que esse elemento ou essa válvulazinha funciona. Eu vou só fazer uma alteração aqui, ó, e voltar para a posição normalmente fechada. Tá? As 2 válvulas estão fechadas, certo? Então não tem passagem para o elemento ou seja, não tem ar comprimido chegando no atuador. Eu vou acionar essa válvula, 3x2, a válvula A. O que acontece? Eu tenho passagem de ar comprimido pelo elemento OU, certo? O atuador é acionado. Agora, quando eu aciono essa válvula, eu também tenho passagem pelo elemento OU. E essa outra válvula também faz o mesmo acionamento no mesmo atuador. Isso é uma função lógica OU. Eu posso acionar esse atuador
movimentar esse atuador através dessa válvula direcional ou dessa válvula direcional. Através de quê? De uma função lógica de uma válvula que a gente chama lá, o apelido dela é OU, certo? Ela funciona como? Ela funciona assim, ó. Deixa eu pegar uma exemplificação aqui, ó. Esse é o elemento lógico E, que eu já vou falar dele. Esse aqui é o OU, tá? Tanto a alimentação por um lado dela ou pelo outro lado dela gera passagem, certo? A configuração interna dela é algo parecido com essas vias que vocês estão vendo aqui, tá? Você pode alimentar tanto por uma passagem, como essa figura A que eu estou mostrando a vocês aqui, a entrada 2 está dando passagem para o atuador, quanto a entrada 1 também dá passagem para o atuador. É o ar comprimido quem vai movimentar essa esfera que está dentro dela, tá? Abrindo uma passagem ou abrindo a outra passagem. Uma condição lógica importante na pneumática. Olha ela montada aqui da mesma forma como eu montei lá, tá? Essa função ela é importante, mas existe uma outra função tão importante quanto ela, uma outra lógica de funcionamento, uma outra válvula, que é o elemento E. Deixa eu pegar o elemento E, que é esse símbolozinho aqui, ó, ou AND, né? E meu inglês é muito bom, então vou ficar com o elemento E, certo? Vou fazer esse acionamento aqui e esse acionamento agora, conectá-lo no nosso circuito. Percebe o seguinte, eu só mudei o elemento agora de uma lógica para outra que vocês vão ver, certo? É o mesmo circuito, só que eu vou acionar para vocês verem a diferença. Ó. Acionei essa válvula, não teve passagem. Vamos acionar só a outra agora. Não teve passagem, certo? O que está acontecendo? Essa aqui, essa válvula que eu estou usando, não tem mais a função lógica OU, aonde tanto uma válvula quanto a outra, né, uma ou a outra, permitiria passagem para o atuador. O que eu tenho agora é uma válvula E, a função lógica de funcionamento dela é diferente. O que essa válvula provoca no circuito? Eu vou precisar acionar as duas válvulas ao mesmo tempo, é o elemento E. Eu vou precisar acionar a válvula A e a válvula B para ter passagem de ar comprimido para o atuador, certo? Mudou a função lógica. Essa válvula, ó, deixa eu mostrar a configuração dela. Essa aqui foi a OU. Olha a válvula aí como que ela funciona. Ó. Você não tem passagem de ar quando você aciona apenas uma direcional. Ela vai movimentar essa válvula de forma que ela vai estar sempre bloqueada. Você precisa de duas entradas para trazer um equilíbrio dentro dela e ter passagem de ar comprimido. Ah, professor, quando que essa válvula é importante? A válvula OU eu dei uma aplicação porque você pode fazer o acionamento em dois locais diferentes. Aqui no elemento E, na lógica E, imagina o seguinte. Imagina uma prensa pneumática, né? Onde tem lá um operador prensando algum componente em uma indústria, em um processo. E um dos acidentes mais comuns em prensa é o quê? É o cara entrar no automático e à medida que ele vai usando aquela prensa, ele vai começando a acionar, né, e o cérebro dele entra no automático. Uma hora, o que pode acontecer? Ele esquecer uma das mãos na área de prensagem, certo? E ele ter lá a prensagem numa mão. Ele está acionando a válvula com uma mão e a outra ele esquece lá de tirar debaixo da prensa e acaba fazendo o quê? Prensando o que ele está precisando prensar, comprimir, e a mão dele também. Esse é um dos acidentes mais comuns em prensas pneumáticas e hidráulicas. Imagina agora se você coloca esse elemento aqui, ó, esse elemento E, tá? Onde essa prensa, esse atuador agora que é uma prensa pneumática, para ela ser movimentada e realizar a compressão, você vai ter que acionar ao mesmo tempo duas válvulas. Tá? O que tem um pouquinho diferente aqui é que, como está dentro do circuito, eu não tenho como aqui, fica difícil
eu fazer os dois acionamentos, certo? Ao mesmo tempo aqui, ó, eu não vou conseguir fazer os dois acionamentos ao mesmo tempo, né? Mas num circuito mesmo físico, como que esse elemento E funciona? Eu preciso acioná-las ao mesmo tempo para ter passagem de ar comprimido. Então, quando você tenta fazer um acionamento nesse circuito separadamente, tá? Com um déficit aqui de tempo de uma válvula para outra, você não vai conseguir. Como assim? Se eu vier, por exemplo, aqui acionar essa válvula, para depois acionar essa válvula, ela não vai, o elemento E não vai permitir passagem de ar comprimido, porque você vai ter essa movimentação, ó, dessa estrutura no interior dela, certo? E ela já vai estar bloqueada. O que você vai ter que fazer? Acioná-las instantaneamente, ao mesmo tempo, certo? Você não conseguiria fazer um acionamento. Ah, eu vou acionar o elemento B aqui, a direcional B, depois eu vou, de 1 ou 2 segundos, eu vou acionar essa válvula. Não vai passar ar comprimido e o atuador não vai se movimentar. O que vai ser necessário? Fazer o acionamento dessas duas válvulas ao mesmo tempo, para ter passagem no elemento E, na válvula E. Essa é a função lógica E. É uma função lógica muito importante no quesito segurança, certo? Esses são dois elementos dessa semana. Essa semana, né, a gente está um pouco mais enxuto de conteúdo. Para quê? Para que você possa, vamos dizer assim, se divertir mais aí com o seu Fluid Sim, montar circuito, permitir aí que você erre e repita alguns circuitos, certo? Então a gente vai fazer a adição dessas duas válvulas, desses dois elementos que você não conhecia, e vamos somar isso ao quê? A aula passada, aqueles circuitos que você aprendeu na aula passada. E você vai montar um circuito pneumático, que vai ser a sua atividade dessa semana. O que vai ter no seu circuito pneumático? O seu circuito pneumático, pessoal, que você vai montar, professor, como que ele vai ter que ser? Do jeito que você quiser, seguindo os princípios e conceitos fundamentais que vocês aprenderam até aqui, certo? Mas esse circuito, ele vai ter que ter um atuador de dupla ação, tá? Pelo menos um dentro do seu circuito. Você vai ter que usar uma válvula de elemento ou uma válvula de elemento E, tá? Tá aqui, ó. Você vai ter que escolher. Você pode usar tanto ou quanto o elemento E, certo? Uma das duas, não são as duas. Você vai ter que escolher um atuador de dupla ação, vai ter que estar, e você vai escolher essa válvula, o elemento ou o elemento E no seu circuito. Além disso, você vai ter que ter alguma válvula que tenha um acionamento mecânico, certo? Que a gente viu na aula passada, tipo rolete. Então, esses três elementos vão ter que estar no seu circuito. Aí você vai usar a sua criatividade, você vai usar o que você aprendeu até agora para montar qualquer circuito de acionamento que funcione, né? E respeitando a lógica, o atuador sempre aqui em cima, a alimentação embaixo, válvula direcional, depois as válvulas de acionamento, certo? Então vai ter que ter o atuador de dupla ação, um elemento ou o elemento E, escolhe um dos dois, e pelo menos uma válvula de acionamento mecânico, né? Não vai poder faltar também, lógico, uma válvula direcional para você fazer aí o seu acionamento do circuito, tá? Então esses são os elementos essenciais para você fazer a sua atividade dessa semana, certo? Não precisa ser nada muito complexo, faça da forma mais simples que você conseguir,
para você poder começar a juntar os elementos em um circuito só. Tá? Eu não posso fazer, porque senão eu já tiro de você uma possibilidade que eu não vou poder aceitar mais, então vou deixar vocês quebrarem um pouco a cabeça. Depois, se vocês não conseguirem, na próxima semana a gente começa a dar algumas dicas. Tá? E na aula síncrona, eu vou falar um pouco desse exercício também, já que tem aula gravada agora das funções lógicas. Beleza? Então, espero vocês na aula síncrona para tirar qualquer dúvida aí desse assunto e para falar um pouco mais dessa atividade, ok? Fiquem na paz e uma semana aí de saúde e prosperidade para vocês.